Ei, camaradas, o assunto é sério. Como sempre foi, mas agora é mais sério ainda. E eu preciso muito que você preste atenção no que eu vou falar. Assim como eu preciso do seu like, eu também preciso do seu ouvido, do seu coração, das suas ideias. Preciso do seu comentário aqui, propositivo inclusive, para tentarmos minimizar tudo isso que nós estamos vivendo. Estamos no dia 4 de janeiro de 2019. 4 dias de governo do Bolsonaro, ou 3 dias de governo de Bolsonaro. Bom, nós já poderíamos fazer uma retrospectiva só nesses dias aí, de coisas erradas, equivocadas, inúmeras coisas. Temos pauta aí, né, muitas pautas. E eu sinceramente eu não vou me preocupar em vencer as pautas, porque se eu fosse fazer vídeo para cada coisa que o Bolsonaro faz errado, eu teria que ficar o dia todo aqui sentado e gravando, sentando e gravando, sentando. Não dá. Não vou fazer isso. Até porque não vou me propor a ser um fiscal no sentido do governo Bolsonaro e ficar toda hora apontando só os erros do Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que apontar os erros estratégicos e fazer uma reflexão que realmente seja propositiva para o Brasil. Então, terem uma ideia, eu tenho aqui muita coisa, eu anotei aqui no papelzinho, muita coisa para se falar. E eu digo uma coisa, 2 pontos que me incomodam profundamente no Bolsonaro. Talvez esses sejam os principais pontos daquilo que realmente faz com que eu jamais vote em Bolsonaro. Primeiro é a questão do entreguismo dele, né? Então ele quer entregar tudo, né? O seu entreguismo. O ataque à nossa soberania nacional é algo que realmente me provoca arrepios, calafrios. Tá? Isto para mim é intolerável num presidente da República. Eu não tolero isto. E eu também não tolero, é claro, esses ataques à democracia que ele já fez desde a campanha e fez também como parlamentar também. Então, esse terrorismo de Estado que ele quer instituir, que ele está tentando fazer isso agora, nesses primeiros dias, né, do seu mandato, faz com que realmente me faça eu ter uma ojeriza do Bolsonaro enquanto presidente da República. Porque, né, gente, o Bolsonaro, né, ele chama direitos do povo de privilégios. Mas os privilégios, ele não chama de privilégios. Talvez sejam direitos. Há uma inversão total no discurso do Bolsonaro, né? Um discurso, vamos dizer assim, que seduziu uma massa, que veio de um desastre do governo Dilma, que realmente trouxe uma recessão econômica gravíssima, por um contexto de desordem social. Então nós crescemos economicamente nos governos do Lula, mas não houve realmente uma chamado investimento na estrutura do país. Então continuamos com uma estrutura velha, com uma estrutura defasada. Vide que ainda hoje somos dependentes do modal rodoviário. Um país como o Brasil ser dependente do modal rodoviário, não se investiu nessas coisas, não se investiu na área da segurança como deveria ser investida. Teve vários equívocos no governo, nos governos Dilma e Lula, né? O Lula e Dilma, enfim. Nesses governos também houveram avanços, verdade, mas junto a isto houve sim o mensalão, houve sim o escândalo do Petrolão, houve sim uma série de coisas. E o Bolsonaro, ele é um astuto, ele é um bom estrategista. Ele pode não ser muito inteligente no sentido de conhecimento, ele não conhece quase nada, mas ele é um bom estrategista. Nesse sentido, ele é um militar bom, porque se ele vai fazer uma missão, ele sabe estruturar um modo mais fácil de fazer a missão que ele tem que fazer. Então, nesse sentido, ele é muito astuto, né?
Que pena que ele usa isso para o mal, porque se ele usasse para o bem seria interessante. Então, assim, o que acontece com tudo isso com todo esse cenário que eu estou apresentando a vocês? O discurso do Bolsonaro ele assenta-se basicamente na força como ordenador do Brasil, como que vai pôr ordem no Brasil. É verdade que nós temos que ter governantes com mais força, com poder, com mais autoridade. Mas uma coisa é a autoridade, outra coisa é o autoritarismo. O ter autoridade é essencial, mas você tem autoridade ou você é autoritário? Então é um ponto importante. Então as pessoas confundem ainda o autoritarismo com autoridade e dizem assim, mas na ditadura não havia tanta coisa, não havia tanta violência. Sim, porque na ditadura militar em 64, 70 e 80 não havia crime organizado. Então, os crimes eram um pouquinho... Havia outro contexto. Mas havia corrupção. A gente vide a construção da ponte Rio-Niterói recheada de desvios públicos. Então, assim, esse discurso dizendo que na ditadura era melhor, que as coisas eram melhores lá atrás, poderiam ter coisas melhores. Porque também, por exemplo, é bem verdade que os militares de lá eram mais estatizantes, eles tinham mais preocupação com a soberania nacional do que, por exemplo, o Bolsonaro, que é o militar, que me parece que ele não tem preocupação nenhuma com a soberania nacional. Mas dizer que era melhor lá do que com a democracia, mas a democracia tem os seus problemas. Bom, então para resolver o problema da democracia, a gente ataca ela ou aperfeiçoa ela? O que a gente tem que aperfeiçoar? A fiscalização dos serviços públicos, a fiscalização dos entes públicos, a fiscalização dos setores privados também, que são recheados de corrupção e que fazem corrupção junto com o Estado. Então, nós teríamos que ter um Estado melhor na estrutura de fiscalização. Será que Bolsonaro vai conseguir fazer isso? Não creio. Né? E, enfim, com esse discurso de combate à corrupção que o Bolsonaro trouxe e que a gente sabe que é um moralismo de goela dele. Porque vídeo que ele fez agora, no caso do COAF, né, através do seu xerife, né, o xerife de plantão, o ungido de Deus, Sérgio Moro, e cabe aqui um parênteses, eu ainda até defendi esse Sérgio Moro, gente. Me desculpem, eu estava errado. Perdão, gente, eu realmente pisei na bola. Agora eu estou vendo realmente que esse cara, né, ele mostrou a que ele veio. Esse cara não era aquele juiz sério que nos venderam. Porque se ele fosse sério, ele não estaria nem nesse governo. Mas ele está aí, fazendo de xerife, apaziguando o lado, vamos dizer assim, do Bolsonaro e da sua trupe. No caso, inclusive, do Queiroz aí, que é um caso bem conhecido, né? Dando provas realmente de que realmente naquele angu tem muita coisa podre por baixo. Né? Infelizmente, o Bolsonaro está nos dando munição para a gente falar isso. Eu não gostaria. E aí, né, gente, nós temos o processo aí de patrulhamento ideológico. O patrulhamento ideológico, né, um governo que não tem ideologia, entre aspas, não tem ideologia, mas que combate todos aqueles que não pensam como ele. Vide o caso aí das exonerações feitas pelo senhor Onyx Lorenzoni. O mesmo que foi pego, né, desviando recursos públicos, reconheceu os seus erros, diga-se de passagem, mas que foi perdoado pelo ungido de Deus, o Sérgio Moro. Né? Então, assim, meus caros, nós temos o ataque à democracia através do patrulhamento ideológico. E é isso que mais me preocupa neste preciso momento. Porque isso é muito ruim. Eu não estou vendo nenhum canal de youtuber, ou melhor dizendo, eu não estou vendo canais de YouTube em geral. Nenhum canal eu estaria cometendo exagero. Mas eu não estou vendo canais da chamada resistência falarem sobre isto. Falarem sobre a importância da democracia.
Mostrar, falar sobre a questão da repressão como uma cortina de fumaça a erros de governos autoritários. Nada. O que eu ainda continuo vendo é resposta ao Nando Moura, resposta ao Olavo de Carvalho. Então a gente continua nessa panaceia, nessa coisa, esse conto da sereia. O mundo caindo e eu me preocupando com o Nando Moura. Sabe, eu me preocupando com a cor do vestido da mulher do presidente. É quase que um programa da Sônia Abrão, né, gente? Com detalhe, a Sônia Abrão não está fazendo jornalismo político. Então, assim, meus caros, a gente está com risco à democracia. Ataques todos os dias. E essa ideologia de dizer que tudo que é ruim, tudo que não presta é da esquerda. Que toda a corrupção que nós temos hoje é fruto do PT. Como se todas as pessoas que têm uma orientação de esquerda são petistas. E para eles é assim mesmo, né? Para os bolsominions é assim. Você criticou o PT não. Você criticou o Bolsonaro, você é petista, você é comunista. Todos estão no mesmo balde. Inclusive pessoas de direita que não concordam com as práticas do Bolsonaro. Estão fazendo as caças bruxas e as pessoas não se deram conta. E sabe o que mais me preocupa? Não as ações do Bolsonaro. É a inércia da resistência. Agora é hora da gente falar, da gente protestar. Agora é hora de convocar a sociedade de bem. Porque é que eles falam tanto da sociedade de bem, a sociedade consciente, a sociedade que sabe dos seus deveres e dos seus direitos, mostrar para a população de que esses ataques aos direitos humanos é exatamente atacar ao pobre. Porque quem vai ser criminalizado é o pobre e vai continuar sendo rico tendo seus privilégios. É claro que os direitos humanos devem olhar não só para o infrator pobre, ele tem que olhar para todos. Só que, é claro, se vende o discurso que direitos humanos só se olha para o infrator pobre. Só para o infrator, porque para a vítima não se olha para a vítima. O que é uma meia-verdade. Mas dizer isso, dizer que temos que acabar com os direitos humanos para acabar com a criminalidade, isso é uma falácia. Uma das tantas falácias que o governo Bolsonaro está dizendo por aí. Enquanto isso, nós temos o processo de entreguismo, enquanto isso nós temos o ataque à democracia. E pasmem, agora, gente, não é hora de questionarmos a Constituição de 88. Me desculpem, mas é uma posição minha. A Constituição de 88 pode ser muito ruim em alguns aspectos, mas é o que melhor temos ainda. Nós temos que lutar pela manutenção da Constituição de 88. Porque vá que ele queira inventar a possibilidade de fazer uma nova Constituição. Vocês imaginem uma nova Constituição nos moldes da cabeça desse senhor Jair Bolsonaro? Um Estado que vai, de repente, estar lá no papel. Tortura. E aí? Então, o pior que seja essa Constituição, vamos nos agarrar a ela. E no momento que sair essa gente doida, bom, vamos repensar a Constituição. Mas agora não é hora de atacar ela. Agora é a hora de a gente deixar a Constituição de lado, no sentido do ataque a ela, agarrarmos o que ela tem ali de bom, porque ela tem muita coisa boa, e defendermos ela. Porque o que a ditadura fez em 64 foi exatamente, um dos primeiros atos, foi o quê? Foi revogar a Constituição de 46. E eu não sei, mas a Constituição de 68 e 69 não era a melhor Constituição que o Brasil teve. Vide, inclusive, o ECA de 71, que foi um desastre total, né? Desmantelou o sistema público de educação. Então, assim, gente, nós precisamos nos agarrar à Constituição. Nós precisamos nos agarrar às nossas leis, lutar pelas nossas leis, lutar pelo nosso direito de expressão e mostrar que nós não somos menos brasileiros por fazer críticas ao governo. Que, ao contrário, que quem é menos brasileiro é quem aceita a corrupção de um lado, que combate só de um lado e do outro faz vistas grossas.
e de quem faz continência à bandeira dos outros países e não respeita a sua carta magna. Então, está na hora de a gente voltar, ir para a rua, vestir laranja. Eu acho que deve ter uma manifestação, não sei. O que a gente tem que fazer, eu não vou dizer aqui porque não tem receita de bolo. Só que a única coisa que eu posso dizer é que a gente tem que cobrar sim de algumas entidades como a OAB e outras entidades de defesa de direitos humanos. Essas entidades têm que se manifestar, têm que nos dar aval, têm que mostrar para o mundo o caos que nós estamos começando a viver com esse desgoverno aí. E cabe a nós, canais de YouTube, cabe a nós, intelectuais, professores, enfim, sociedade civil como um todo, mostrar que nós não compactuamos com o desmonte do Estado, nem com o desmonte da democracia. Queremos mais democracia e queremos um Estado soberano sempre. Não vai ser esse desmonte que vai trazer a paz e a resolução dos problemas. Não é por aí. A todos, então, uma boa resistência, porque temos muita coisa para fazer pela frente. Até mais.